Uma garota pobre foi obrigada a morar na mansão do milionário após seu pai sofrer um acidente em um dos restaurantes dele. Mas o que ela não imaginava é que o milionário se apaixonaria perdidamente por ela. Antes de começar a história, comente de onde você está assistindo. Quero saber até onde esse vídeo chegou. Arthur Mendes estava sentado atrás de sua mesa imponente de madeira de ipê escuro, os olhos fixos na tela do computador, embora sua mente estivesse longe dali. As palavras de Camila ecoavam ao fundo, uma conversa que ele já havia parado de acompanhar fazia tempo. Você não acha que o bolo do nosso casamento deveria ter 7 andares, amor? Ou talvez 8? Não quero que pareça pequeno. Arthur soltou um suspiro discreto, ainda fingindo ouvir. Ele se sentia sufocado. Tudo na relação com Camila parecia planejado como uma jogada de marketing. A cerimônia, as fotos, até os discursos. E, ultimamente, ele começava a se perguntar se o próprio casamento não era apenas uma estratégia para Camila expandir sua influência digital. Seu pensamento foi interrompido pelo toque insistente do telefone. Ele atendeu de imediato. Arthur, preciso falar com você agora. A voz grave de seu pai, Renato Mendes, carregava uma urgência incomum. O que aconteceu? Um dos nossos restaurantes teve uma explosão na cozinha. Arthur se endireitou na cadeira, o coração disparando. Alguém se machucou? O Miguel Costa? A voz do pai hesitou. Ele estava perto da explosão e foi levado para o hospital. O estado dele é grave. Miguel Costa. O nome fez Arthur franzir a testa. Ele sabia que Miguel era um funcionário antigo, leal à empresa desde os tempos em que seu pai gerenciava os primeiros restaurantes. Sem pensar 2 vezes, ele pegou o casaco e saiu às pressas, deixando Camila falando sozinha ao telefone. O caminho até o restaurante foi tenso. O motorista de Arthur conduzia com pressa, zigue-zagueando pelas ruas movimentadas de São Paulo. Em meio ao trânsito, o carro freou bruscamente, fazendo Arthur se inclinar para a frente. — O que foi isso? — perguntou irritado. — Quase atropelei uma garota, senhor. Arthur olhou pela janela e viu uma jovem parada na calçada, segurando uma pilha de papéis agora espalhados pelo chão. Ela parecia furiosa. — Ei! Gritou a garota. Cuidado por onde dirige. É você que precisa prestar atenção, retrucou Arthur sem paciência. Os olhos dela se estreitaram ao vê-lo. Ah, claro. Deve ser fácil dizer isso de dentro do seu carro de luxo. E você deve ter tempo de sobra para ficar no meio da rua, né? Arthur rebateu com sarcasmo antes de fechar o vidro. A garota revirou os olhos e voltou a juntar seus papéis. Arthur tentou ignorar o incômodo que aquela troca de palavras causou. Ao chegar ao restaurante destruído, Arthur viu a fachada enegrecida e parte da entrada coberta de fuligem. Os bombeiros ainda estavam no local, avaliando os danos. O cheiro de gás e fumaça impregnava o ar. Ele encontrou seu pai próximo a uma ambulância, conversando com um dos bombeiros. — Como ele está? — perguntou Arthur, preocupado. Miguel foi levado para o hospital. Ele está consciente, mas não consegue mover as pernas. Arthur sentiu o estômago se revirar. Miguel havia dedicado anos àquele trabalho. Ele sabia que precisava agir. No dia seguinte, ele e seu pai convocaram uma reunião com as famílias dos funcionários afetados pelo acidente. A sala de conferências estava cheia de rostos preocupados e cansados. Arthur se levantou e limpou a garganta. Quero começar dizendo que sinto muito por tudo o que aconteceu. Sua voz soou firme, mas havia um toque sincero de pesar. Sei que essa tragédia trouxe medo e incerteza para todos vocês. Nossa prioridade agora é apoiar cada família atingida. Vamos cobrir todas as despesas médicas, fornecer assistência financeira e garantir que nenhum de vocês fique desamparado. Os murmúrios na sala começaram a se acalmar, e algumas pessoas assentiram, aliviadas. Então, uma figura entrou discretamente pela porta. Era a garota do incidente no trânsito. Arthur a reconheceu na mesma hora.
Ela se sentou na primeira fileira, visivelmente tensa. Quando a reunião terminou e as famílias começaram a sair, ele a observou se afastando, os ombros curvados, como se carregasse o peso do mundo. "Quem é aquela?" perguntou Arthur ao pai. "Larissa Costa, filha do Miguel. Ela ficou sozinha agora que ele está no hospital." O nome ficou ecoando na mente de Arthur. Ele se lembrou da garota de olhos intensos e expressão decidida. Naquela noite, enquanto tentava se distrair com documentos e planilhas, o telefone tocou novamente. Era sua mãe, Vitória Mendes. "Filho, estive conversando com a filha do Miguel. Ela está sozinha e assustada. Eu a convidei para ficar aqui em casa por um tempo." Arthur ficou boquiaberto. "O quê?" exclamou. "Mãe, você mal a conhece? Confie em mim. Ela é uma boa garota e está passando por muita coisa. Ela precisa de apoio agora." "Eu não acho que essa seja uma boa ideia." "Arthur." A voz firme de sua mãe não deixava espaço para discussão. "Ela vem amanhã." Arthur passou a mão pelo rosto, sentindo a tensão se acumular nos ombros. Ele se levantou e foi até a janela do escritório, observando as luzes de São Paulo brilharem ao longe. Sua mente girava com pensamentos inquietos. Ele não queria Larissa Costa na casa deles. Não porque achasse que ela fosse um problema em si, mas porque sua presença significava que ele teria que lidar com algo que tentava evitar a todo custo. Emoções que não poderia controlar. Na manhã seguinte, Larissa chegou com uma pequena mala nas mãos e um olhar cansado, mas firme. Vestia jeans desbotados e uma camiseta simples, bem diferente do ambiente elegante e luxuoso que a aguardava na mansão dos Mendes. A enorme construção parecia um casarão moderno no Morumbi, com portões altos e um extenso jardim tropical meticulosamente aparado. Ela respirou fundo antes de tocar a campainha. Vitória abriu a porta com um sorriso acolhedor. Abraçou Larissa com gentileza, como se já a conhecesse há anos. "Vamos, querida, entre. Vou te mostrar seu quarto." Larissa seguiu Vitória pelos corredores amplos, impressionada com a decoração sofisticada. Lustres de cristal, móveis clássicos e obras de arte que pareciam custar uma fortuna. Ela tentava não se sentir deslocada, mas era impossível. Aquilo não fazia parte de sua realidade. O quarto onde ficaria era maior que sua sala e cozinha juntas. A cama tinha um dossel elegante, as cortinas eram de veludo azul e o guarda-roupa estava cheio de roupas novas. Vitória, percebendo a expressão surpresa da garota, tocou seu ombro com delicadeza. "São apenas algumas coisas que achei que você poderia precisar." Larissa tentou protestar, mas Vitória insistiu com um olhar firme e carinhoso que fez com que ela simplesmente agradecesse. Mais tarde, enquanto Larissa explorava discretamente a casa, encontrou Arthur na sala de estar, encostado na lareira, com uma xícara de café na mão e uma expressão distante. Ele notou sua presença e ergueu os olhos. "Já se instalou?" perguntou com frieza na voz. "Sim, obrigada", respondeu ela mantendo a postura firme. "Ótimo, sinto muito pelo seu pai. Vamos fazer o possível para que ele melhore logo e saia do hospital. Quanto a você, fique longe dos problemas e aprenda a andar atenta para não ser atropelada", disse ele, virando as costas para sair. Larissa sentiu o sangue ferver. "Não se preocupe. Não pretendo atrapalhar sua vida perfeita", rebateu com sarcasmo. Arthur parou, olhou por cima do ombro e abriu um sorriso irônico. "Não é perfeita, mas com certeza é menos complicada sem você por perto." Os dois se encararam por alguns segundos, como se nenhum estivesse disposto a ceder. Os dias seguintes foram tensos. Arthur evitava cruzar o caminho de Larissa sempre que podia, mas o destino parecia conspirar contra ele. Uma tarde, ao voltar cansado de uma reunião, encontrou Larissa no jardim conversando com João, o jardineiro, rindo de alguma piada. A forma como o sorriso dela iluminava seu rosto fez com que Arthur sentisse algo estranho,
um incômodo que ele se recusava a admitir que era ciúme. Ele ignorou aquela sensação e seguiu para dentro da casa. Quando subia as escadas, ouviu Larissa falar baixo com João. Vou precisar de mais uns dias para juntar dinheiro. As minhas despesas estão me sufocando. A voz dela soou trêmula, mas determinada. Arthur parou no meio da escada. Ele sabia que sua família estava arcando com os custos médicos, mas não sabia que Larissa estava enfrentando outras dificuldades. Algo dentro dele incomodou-se com aquilo. Naquela noite, enquanto lia relatórios no escritório, Arthur não conseguia tirar Larissa da cabeça. Havia algo nela, algo que o fazia lembrar que nem tudo podia ser resolvido com dinheiro e influência. Na manhã seguinte, quando Arthur foi até a cozinha para buscar um café, ouviu vozes na área de serviço. Aproximou-se discretamente e viu Camila, sua noiva, falando com Larissa. É só uma questão de tempo até você dar um jeito de se aproveitar dessa situação, disse Camila com um sorriso venenoso. Garotas como você sempre acham um jeito. Eu não estou aqui por escolha, respondeu Larissa firme. Se dependesse de mim, eu não estaria nem perto dessa casa. Claro! Camila riu de forma cruel. E aposto que aquela carinha de vítima está funcionando muito bem com o Arthur. Larissa cerrou os punhos, mas se manteve firme. Eu não preciso impressionar ninguém aqui, respondeu. Muito menos ele. Arthur, que ouvira tudo, apareceu na porta. Camila, acho que você já disse o suficiente. Camila se virou surpresa. Amor, eu só estava... Pode deixar a Larissa em paz, disse ele seco. Agora. Camila lançou um olhar irritado para Larissa antes de sair, jogando os cabelos para trás como se tivesse vencido uma disputa invisível. Larissa olhou para Arthur, desconfortável. Eu não preciso da sua piedade, disse ela, cruzando os braços. Não é piedade, respondeu ele, sério. É só que eu já tenho problemas suficientes e não quero mais uma briga dentro da minha própria casa. Larissa não acreditou, mas deixou passar. Dias depois, Larissa recebeu uma ligação do hospital. A voz do médico soava tensa. Precisamos conversar sobre o estado do seu pai, disse ele. O coração dela disparou. Mais tarde, no hospital, o médico explicou que Miguel apresentava sinais de melhora, mas precisaria de uma cirurgia cara para garantir que não perderia definitivamente os movimentos das pernas. Larissa saiu da consulta arrasada. Ao voltar para a mansão dos Mendes, encontrou Arthur sentado na biblioteca lendo um livro. Meu pai precisa de uma cirurgia, disse ela tentando manter a voz firme. Eu preciso conversar com seu pai para ver como ele vai conseguir pagar. Arthur fechou o livro lentamente e a encarou. Não precisa se preocupar com isso, disse ele. Vamos cobrir todos os custos. Larissa arregalou os olhos. Eu gostaria de ter essa certeza do seu pai. Confio nele. Pode confiar na minha palavra. É só o certo a se fazer, respondeu ele. Isso não é caridade. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Arthur ficou observando Larissa sair da biblioteca com o queixo erguido e os passos firmes, mas ele percebeu que aquela postura determinada era apenas uma tentativa desesperada de não se deixar desmoronar. Havia algo nela, uma mistura de orgulho e fragilidade, que o incomodava mais do que ele queria admitir. Nos dias que se seguiram, Larissa tentou manter-se o mais discreta possível dentro da mansão, mas era impossível não esbarrar com Arthur de tempos em tempos. E a cada encontro, a tensão parecia crescer. Às vezes, eram apenas olhares rápidos, outras, breves trocas de palavras carregadas de sarcasmo. Em uma noite fria, Larissa estava na varanda, abraçando a si mesma para se proteger do vento gelado. Ela precisava de ar, precisava pensar. O peso da preocupação com seu pai e a sensação de estar deslocada naquela casa enorme começavam a sufocá-la. Você vai congelar aí fora. A voz de Arthur a assustou.
Ele estava encostado na moldura da porta, segurando uma xícara de café. Não se preocupe, não vou cair dura no seu jardim. Ele esboçou um meio sorriso, mas logo voltou à sua expressão séria. Aproximou-se e ofereceu a xícara a ela. Aqui, vai te ajudar. Larissa hesitou, mas aceitou. O calor do café aquecia suas mãos geladas. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo o som distante do vento. Seu pai vai ficar bem. A voz de Arthur soou mais branda do que de costume. Espero que sim. Larissa desviou o olhar, os olhos marejados. Ele é tudo o que eu tenho. Ele tem sorte de ter você. Larissa virou o rosto para encará-lo, surpresa com aquela frase vinda de Arthur. Havia sinceridade nos olhos dele, e pela primeira vez, ela viu um lado dele que não conhecia. Alguém que sabia o que era carregar responsabilidades pesadas nos ombros. No dia seguinte, a rotina voltou ao normal, e a trégua da noite anterior pareceu se desfazer. Arthur continuava distante e fechado, e Larissa se ocupava ajudando Vitória em pequenas tarefas pela casa para se sentir útil. Numa tarde, Larissa voltava do mercado quando viu Camila estacionando na frente da mansão. A noiva de Arthur estava furiosa e entrou feito um furacão. Curiosa e um pouco preocupada, Larissa seguiu discretamente até o corredor que levava ao escritório. Arthur, isso já passou dos limites! Camila esbravejava, batendo a bolsa sobre a mesa. Essa garota está se aproveitando da sua compaixão. Eu vejo como ela te olha, como você olha para ela. Camila, você está exagerando. A voz de Arthur estava cansada. Larissa não está tentando nada, ela só está preocupada com o pai. E sinceramente não sei por que você está tão incomodada com isso. Porque você está diferente. Camila elevou a voz. Não tem tempo para mim. Está sempre distraído e até defende aquela garota. Essa conversa já deu. Arthur se levantou visivelmente irritado. Eu não tenho que te dar explicações. Talvez tenha, sim. Camila o encarou com fúria nos olhos. Eu sou sua noiva. Ou você já esqueceu disso? Arthur não respondeu. Apenas passou a mão pelo rosto e caminhou até a janela, ignorando Camila. Ela pegou a bolsa e saiu pisando firme, esbarrando propositalmente em Larissa, que se manteve no canto do corredor. Cuidado por onde anda, murmurou Camila antes de sair pela porta da frente. Larissa ficou parada por um momento, refletindo sobre o que tinha acabado de ouvir. No dia seguinte, Vitória pediu que Larissa ajudasse na biblioteca da mansão, organizando alguns livros antigos que estavam acumulando poeira. Enquanto empilhava volumes pesados na mesa, Larissa não percebeu que Arthur havia entrado. Você não precisa fazer isso. Ela se virou assustada. Eu quero ajudar de alguma forma. Não gosto de ficar parada. Arthur observou-a por alguns segundos antes de se aproximar e ajudar a empilhar alguns livros. Vamos fazer uma brincadeira com aqueles que só leem os comentários. Escreva bingo abaixo e só quem chegou até aqui vai entender. Por que você não pediu ajuda antes? Porque eu sei que você não gosta da minha presença por aqui. Eu não disse isso. Disse o suficiente. Larissa o encarou, segurando um dos livros contra o peito. Mas não se preocupe. Assim que meu pai sair do hospital, eu vou embora, e essa será a última vez que você terá que lidar comigo. Por alguma razão, aquelas palavras incomodaram Arthur mais do que ele gostaria de admitir. Você não precisa sair correndo, disse ele quase sem pensar. Talvez você devesse ficar até que ele esteja bem de verdade. Por quê? Larissa estreitou os olhos. Para que você possa me vigiar de perto e garantir que eu não estou armando algum golpe contra sua preciosa fortuna. Arthur riu de leve. Se você estivesse armando algo, Larissa, já teria feito isso. Os dois se olharam por alguns segundos, uma mistura de tensão e curiosidade crescendo entre eles. Aquela noite foi diferente para ambos. Larissa ficou revirando na cama, se perguntando por que Arthur havia começado a agir de forma mais gentil. E Arthur,
Deitado em seu quarto, não conseguia ignorar a imagem do sorriso discreto que havia visto nela mais cedo. Na manhã seguinte, Arthur decidiu visitar Miguel Costa no hospital. Ele não sabia bem o que esperava encontrar, mas sentia que devia ver aquele homem que, apesar de tudo, permanecia a razão pela qual Larissa não desistia. No quarto do hospital, Miguel estava acordado, ainda fraco, mas consciente. Ao ver Arthur na porta, tentou se endireitar na cama. "Senhor Mendes", murmurou ele, a voz rouca. "Eu não sei como agradecer pelo que estão fazendo pela minha filha. Ela é forte e te ama muito", disse Arthur, surpreendendo até a si mesmo com as próprias palavras. Quando Arthur voltou para casa naquela tarde, encontrou Larissa no jardim, sentada sob uma árvore com um caderno no colo. Ela rabiscava desenhos, distraída. Ele ficou parado por um instante, observando-a antes de se aproximar. "Larissa." Ela ergueu os olhos e ele hesitou. "Eu vi seu pai hoje. Ele está melhorando. Ele vai ficar bem." Os olhos dela brilharam. E por um momento, Arthur viu a força e a fragilidade que tanto a definiam. "Obrigada por cuidar dele. E de mim", disse ela, a voz embargada. Arthur apenas assentiu. O que nenhum dos dois percebeu foi a silhueta de Camila parada próxima à entrada da casa, observando aquela conversa com os olhos estreitos e um olhar sombrio. Ela não ia permitir que Larissa se aproximasse mais de Arthur, e já estava disposta a fazer algo a respeito. Camila deu um grito e chamou Arthur. Os dois se assustaram e Arthur já se afastou de Larissa e foi falar com Camila, saindo com ela dali para evitar qualquer confusão. Na manhã seguinte, Larissa estava no jardim novamente, sentada sob a mesma árvore onde costumava desenhar. O caderno repousava aberto em seu colo, mas dessa vez sua mente não conseguia se concentrar nos traços. O grito de Camila ainda ecoava na sua cabeça, junto com a sensação amarga de estar no lugar errado, na hora errada. Ela suspirou e fechou o caderno. Ao se levantar para voltar para dentro da casa, sentiu uma mão agarrar seu braço com força. "A gente precisa conversar." A voz de Camila era aguda e fria. "Me solta", disse Larissa, tentando se desvencilhar. "Acha que eu não percebi o que você está tentando fazer?" Camila estreitou os olhos. "Você se faz de coitada, de vítima. Mas eu sei exatamente qual é o seu plano. Tá só esperando a oportunidade certa para se jogar nos braços do Arthur." "Você tá maluca", Larissa rebateu, tentando se soltar, mas Camila a apertou ainda mais. "Eu vi como ele te olha. E você também olha para ele como se estivesse esperando que ele largasse tudo por você. Você tá inventando coisas. Eu só quero cuidar do meu pai e sair dessa casa." "Mentira!" Camila puxou Larissa com mais força, fazendo-a se desequilibrar. "Ei, o que está acontecendo aqui?" A voz firme de Arthur ecoou pela varanda e ele surgiu às pressas, atravessando o jardim. Camila, num impulso, empurrou Larissa, que tropeçou para trás e caiu no gramado. Antes que Camila pudesse fazer qualquer coisa, Arthur segurou seu braço e a afastou bruscamente. "Você enlouqueceu?" Arthur perguntou furioso. "Arthur, ela está se aproveitando de você. Você não vê isso?" Camila exclamou fora de si. "Você tá tão cego que nem percebe que essa garota tá tentando te roubar de mim. Chega!" A voz de Arthur saiu mais alta do que ele esperava. "Você tá vendo problemas onde não tem? Eu não vou permitir que você trate a Larissa desse jeito." "Arthur, eu sou sua noiva. Você devia estar do meu lado." O barulho chamou a atenção e Vitória e Renato apareceram na varanda, observando a cena com expressões tensas. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Renato sério. "Nada", Camila exclamou, ainda furiosa. "Essa garota, ela... Essa conversa acabou." Arthur interrompeu. "Eu acho melhor você ir para casa e esfriar a cabeça." "Você está me mandando embora?" Camila arregalou os olhos, chocada.
Eu estou pedindo para você parar de criar problemas. Eu não vou tolerar esse tipo de comportamento. Camila olhou para Arthur com um misto de raiva e frustração. Ela bufou, jogou os cabelos para trás e saiu pisando firme. Larissa, ainda sentada na grama, limpava discretamente as lágrimas que insistiam em escorrer por seu rosto. Vitória se aproximou e ajudou-a a se levantar. Você tá bem, querida? Perguntou preocupada. Eu tô... Só preciso ficar um pouco sozinha. Larissa entrou na casa, segurando o choro, e correu para o quarto. Quando fechou a porta atrás de si, desabou. Sentada na beira da cama, abraçou as próprias pernas e chorou silenciosamente. Ela sentia que não pertencia àquele lugar, que sua presença só estava piorando tudo. Minutos depois, ouviram-se batidas suaves na porta. Larissa, sou eu. A voz de Arthur soou mais calma, quase hesitante. Ela limpou o rosto rapidamente e foi até a porta, abrindo-a apenas o suficiente para vê-lo. Posso entrar? Larissa hesitou, mas acabou assentindo. Arthur entrou, as mãos nos bolsos, parecendo um pouco desconfortável. Eu só queria me desculpar pelo que aconteceu lá fora. Camila, às vezes ela perde o controle. Não precisa se desculpar. Eu sei que ela não gosta de mim. E, para ser sincera, acho que ela tem razão. Eu não deveria estar aqui. Já tem muita confusão na minha vida e... Talvez seja melhor eu voltar para casa. Voltar para casa e ficar sozinha? Arthur interrompeu. Isso não é uma opção. Você precisa de apoio agora. Eu não sou problema seu. A voz dela falhou. Eu sei que estou incomodando. Você não está incomodando. Ele viu que o braço dela, onde Camila a segurou, estava vermelho e marcado. Ela te machucou. Arthur se aproximou e, sem pedir permissão, estendeu a mão e tocou de leve a marca avermelhada. O toque foi suave, mas Larissa sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Eles se encararam por um longo instante. O olhar de Arthur não era mais arrogante ou frio. Havia algo diferente ali. Uma mistura de preocupação genuína e algo mais... Algo que Larissa não sabia explicar. O silêncio se prolongou, os olhos dele presos nos dela. O coração de Larissa acelerou, e ela se levantou de súbito, tentando escapar daquela sensação estranha e intensa. Eu preciso descansar. Arthur assentiu, parecendo igualmente abalado. Claro, boa noite. Ele saiu do quarto e seguiu direto para o seu e apoiou as costas contra ela, respirando fundo. Aquela troca de olhares não saía da sua cabeça. Ele se lembrou do dia que quase a atropelou, do sorriso dela conversando com João, dela ajudando sua mãe na biblioteca. Cada lembrança parecia reacender algo dentro dele, algo que ele não sabia que faltava em sua vida. O toque da tela do celular o despertou de seus pensamentos. Era Camila. Oi, amor. A voz dela soava doce, mas forçada, fingindo que nada tinha acontecido. Eu estava olhando alguns lugares para a nossa lua de mel. Pensei em Fernando de Noronha, mas agora tô achando que talvez Jericoacoara seja melhor. O que você acha? Murmurou Arthur distraído. Ah, e você acredita que minha mãe quer usar um vestido verde na cerimônia? Verde, Arthur. Eu odeio verde. Como é que vou casar e minha mãe lá parecendo uma folha de bananeira? Claro. Arthur respondeu mecanicamente, sem realmente ouvir o que ela dizia. Enquanto Camila falava sem parar, a imagem de Larissa continuava dançando em sua mente. Ele tentou afastar aquela sensação estranha, mas não conseguiu. Algo estava mudando dentro dele, e pela primeira vez em muito tempo, isso não o assustou. O que Arthur ainda não sabia era que Camila não pretendia aceitar aquela situação tão facilmente. Ela já tinha um plano, e Larissa não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Os dias que se seguiram foram confusos para Arthur.
Ele tentava se concentrar no trabalho, nas reuniões da empresa, na reforma do restaurante do acidente e nos planos para expandir a rede de restaurantes Mendes. Mas sua mente estava sempre vagando para outro lugar. Ou melhor, para outra pessoa. Larissa. Ele se pegava pensando nela nos momentos mais aleatórios. No olhar intenso que eles trocaram quando ele tocou o braço machucado dela. Ele sentia algo diferente, algo que não sentia havia muito tempo, e isso o deixava completamente perdido. Para piorar, Camila parecia estar em uma missão incansável para irritá-lo ainda mais. Ela ligava várias vezes ao dia, sempre com alguma nova exigência para o casamento. Amor, eu estava pensando, começou Camila durante uma ligação. Aqueles lustres de cristal que vimos na loja dos jardins, acho que eles ficariam perfeitos na decoração do salão. Claro que vai sair um pouco mais caro, mas você sabe que eu quero tudo perfeito. Camila, você já escolheu 3 tipos de lustres? Ah, Arthur, você não entende nada de decoração. Isso vai fazer toda a diferença nas fotos. Tá bom, respondeu ele com um suspiro. E tem outra coisa. Eu estava vendo uns músicos para tocarem ao vivo na festa. Eu pensei em contratar uma orquestra pequena, mas aí pensei melhor. E acho que vai ficar mais impactante se for uma banda inteira. Talvez uma apresentação com fogos de artifício na hora do brinde. Fogos de artifício? Arthur franziu a testa incrédulo. Sim, o casamento tem que ser inesquecível, Arthur. Eu quero que as pessoas falem disso por anos. Ele fechou os olhos, sentindo a paciência escorrer pelos dedos. Camila, você já está gastando uma fortuna com esse casamento. Tá virando um show de espetáculo e não uma celebração. Então é assim? Agora você quer economizar no nosso casamento? A voz dela mudou para um tom magoado, mas Arthur sabia que aquilo era apenas uma tentativa de manipulá-lo. Não é isso. Eu só... Arthur, você não está nem se esforçando para isso dar certo. Parece que não se importa mais comigo. Ele ficou em silêncio, porque no fundo, Camila estava certa. Ele realmente não se importava mais. Naquela noite, Arthur saiu para caminhar pelo jardim da mansão, tentando clarear a mente. Ele sentia que sua vida estava escapando por entre seus dedos. Um casamento que parecia mais uma obrigação. Uma noiva que só pensava em luxo e uma garota que havia invadido sua cabeça e parecia não querer sair mais. E então, ele a viu. Larissa estava sentada na beira da fonte do jardim, com os pés descalços e um casaco leve sobre os ombros. Ela segurava um caderno de esboços e parecia perdida nos próprios pensamentos. Posso sentar? Perguntou Arthur, aproximando-se. Larissa ergueu os olhos, surpresa, mas assentiu. Não consegue dormir? Ela perguntou. Não, minha cabeça tá uma bagunça. Sei bem como é. Ela sorriu de leve e voltou a desenhar no caderno. O que você está desenhando? Nada demais. Só algumas ideias. Arthur se inclinou levemente para ver. O caderno estava cheio de desenhos de paisagens e rostos, e para sua surpresa, havia um esboço dele ali, parado na varanda, com o olhar distante e uma xícara de café na mão. Você me desenhou? Perguntou ele, surpreso. Larissa corou violentamente e tentou fechar o caderno, mas Arthur segurou sua mão com delicadeza, impedindo-a. É bonito, disse ele com um sorriso genuíno. Eu só... achei que você parecia pensativo aquele dia, como se estivesse perdido. Sim. Arthur ficou em silêncio por um momento, ainda segurando a mão dela. O toque era suave, mas a corrente elétrica que percorreu seu corpo foi intensa. Larissa também sentiu e tentou se afastar, mas ele não soltou. Você é diferente, murmurou Arthur, quase para si mesmo. E isso é bom ou ruim? Perguntou ela com um sorriso tímido. É confuso. Eles se olharam por um longo tempo. Arthur sabia que deveria se afastar, que deveria manter distância, mas naquele momento parecia impossível.
Acho que preciso ir dormir, disse Larissa, puxando a mão delicadamente. Arthur assentiu e a observou se afastar em direção à casa. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ele se virou na cama inúmeras vezes, revivendo cada detalhe daquele momento na fonte. O toque da mão dela, o jeito como seu olhar parecia decifrar seus pensamentos mais profundos, a forma como seu coração disparou, como não acontecia há anos. Na manhã seguinte, ele ainda estava inquieto quando Camila apareceu de surpresa na mansão. Ela entrou apressada e foi direto até o escritório onde Arthur tentava se concentrar. Oi, amor, disse Camila animada. Eu trouxe algumas revistas de decoração. Precisamos decidir sobre os convites hoje. Eu pensei em algo dourado, com detalhes em relevo, ou talvez prata com um toque mais clássico. Camila, não é uma boa hora. Ah, e minha mãe quer que a gente aumente a quantidade de flores na entrada da igreja. Ela disse que quanto mais flores, mais elegante fica. Quanto mais caro fica, você quer dizer... Arthur! Camila cruzou os braços. Por que você está tão distante? Parece que tudo que eu faço te incomoda ultimamente. Por que incomoda? As palavras escaparam antes que ele pudesse contê-las. Camila arregalou os olhos, chocada. O que você quer dizer com isso? Camila, eu só... Ele passou a mão no rosto exausto. Acho que preciso de um tempo para pensar. Pensar? Ela riu incrédula. Você está mesmo dizendo isso? Eu só... preciso ficar sozinho um pouco. Camila balançou a cabeça furiosa. Eu sabia. Essa garota está enfiando ideias na sua cabeça. Eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Camila, para! Arthur tentou segurá-la, mas ela saiu batendo os saltos furiosamente no chão. Arthur permaneceu no escritório por um bom tempo, cabisbaixo e cansado. Ele sentia como se estivesse lutando contra si mesmo. Parte dele sabia que deveria insistir para que o casamento acontecesse. Afinal, era o certo a se fazer, o caminho mais fácil, a decisão mais segura. Mas outra parte desejava algo diferente, algo novo. Vitória entrou no escritório pouco depois, trazendo uma xícara de chá. Filho, você tá bem? Perguntou gentilmente. Arthur suspirou. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Isso tem a ver com Camila. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu não a amo, mãe, disse finalmente, como se aquelas palavras estivessem presas há muito tempo. Vitória se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Então, você já sabe o que tem que fazer. Só precisa ter coragem. Arthur respirou fundo e se recostou na cadeira, sentindo que estava prestes a tomar a decisão mais difícil da sua vida. O que ele não sabia é que Camila estava tramando algo, e que Larissa poderia ser a maior vítima disso tudo. Larissa estava na sala organizando algumas folhas de desenho espalhadas pela mesa. Ela havia passado parte da noite tentando refazer os esboços que perdera quando seu caderno caiu na fonte. Desenhar sempre fora sua válvula de escape, seu refúgio para fugir do caos que parecia crescer ao seu redor. Enquanto estava concentrada, Camila surgiu repentinamente na sala. Larissa sentiu o ar se fechar ao perceber sua presença. Ah, então é aqui que você passa seu tempo? Disse Camila com um sorriso venenoso. Eu só estou tentando ficar fora do caminho, respondeu Larissa, tentando manter a calma. Ah, ficar fora do caminho? Camila riu de forma amarga e então avançou até a mesa pegando o caderno de Larissa. Parece que você anda muito confortável aqui, fazendo seus desenhinhos como se fosse parte da família. Me devolve isso, por favor. A voz de Larissa tremeu. Por quê? Tá desenhando o que em segredo? Camila folheou as páginas rapidamente até encontrar o esboço de Arthur na varanda. Eu sabia. Você tá tentando seduzi-lo, não tá? Não é nada disso. Larissa tentou pegar o caderno de volta, mas Camila segurou com força. Você é patética, disse Camila furiosa, e com um movimento rápido rasgou as folhas do caderno uma a uma, espalhando os pedaços pelo chão.
Larissa ficou paralisada, o peito apertado e os olhos marejados. Chega disso! Você vai sair dessa casa agora! Gritou Camila, apontando para a porta. Não tão rápido! A voz firme de Renato soou da entrada da sala. Ele caminhou decidido até onde Camila estava, o olhar severo. Você não manda aqui, Camila. Essa casa é da minha família e Larissa é nossa hóspede. Se tem alguém que deve sair agora, é você. Camila se virou perplexa. Você tá me expulsando por causa dela? Não. Eu tô te mandando parar de agir feito uma lunática. Vitória e Arthur apareceram logo atrás, e ao ver a confusão, Arthur foi direto até Camila. O que aconteceu aqui? Perguntou ele, a voz tensa. Essa garota tá tentando te enfeitiçar. Eu só tô protegendo você, Arthur. Protegendo? Ele olhou para os desenhos rasgados espalhados pelo chão. Você passou dos limites. Arthur, eu só... Chega, Camila, acabou. O quê? A voz dela falhou. Eu não posso mais fingir. Esse casamento não faz sentido. Eu não amo você. E, sinceramente, acho que você também não me ama. Camila arregalou os olhos, incrédula. Você tá terminando comigo por causa dela? Eu tô terminando porque você só se importa com você mesma. E não vou passar o resto da minha vida fingindo que isso é amor. Camila respirou fundo, tentando se controlar, mas a raiva transbordava. Você vai se arrepender disso, Arthur. Ela apontou para Larissa, que permanecia em silêncio. E você, se acha que vai sair ganhando nessa história, tá muito enganada. Já chega, interveio Vitória se aproximando. Vai para casa, Camila. Dá um tempo para sua cabeça esfriar. Camila lançou um último olhar mortal para Larissa antes de sair batendo a porta com força. Larissa ficou ali, parada, sentindo-se sufocada. As páginas rasgadas ainda estavam no chão, como pedaços da sua própria vida desmoronando. Ela não disse nada, apenas correu para seu quarto. Trancada no quarto, Larissa começou a dobrar suas roupas e guardá-las na mala. Ela não podia mais ficar ali. Aquilo tinha ido longe demais. Seu pai ainda estava internado, sua vida estava de cabeça para baixo. E agora ela se tornara o centro de uma confusão que não queria fazer parte. Sentou-se na beira da cama por um instante, olhando para seu caderno rasgado ao lado da mala. As folhas amassadas pareciam zombar de seu esforço para tentar se manter firme. As batidas na porta a assustaram. Larissa, posso entrar? A voz era de Arthur. Eu tô ocupada, disse ela, tentando soar firme. Por favor, ele insistiu. Após um momento de hesitação, Larissa abriu a porta. Arthur entrou e, ao ver as roupas arrumadas na mala e os desenhos rasgados na cama, seu rosto se contraiu. Você vai embora? Eu acho que é o melhor a fazer. Eu não posso mais ficar aqui. Já causei confusão demais. Você não causou nada. A Camila... Ela que... Arthur, por favor. Larissa o interrompeu, sentindo a voz embargar. Eu tô cansada. Meu pai ainda tá no hospital. A Camila me odeia. E agora eu tô presa aqui, numa situação que não faz sentido nenhum. Eu só quero ir para casa. Ela passou a mão pelo rosto, tentando conter as lágrimas. Arthur se aproximou e, num impulso, envolveu-a nos braços. O toque dele fez Larissa finalmente desmoronar. Ela deixou que as lágrimas caíssem enquanto ele a segurava firme. Tá tudo bem. Eu tô aqui. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Sem pensar, Arthur começou a fazer carinho nos cabelos dela, passando os dedos entre os fios macios. Ele sentiu Larissa relaxar um pouco nos seus braços, mas mesmo assim não a soltou. Em vez disso, abraçou-a mais forte, inclinando a cabeça e beijando suavemente o topo de sua cabeça. Larissa ergueu o rosto e então ele deslizou os lábios até seu rosto e logo depois até seu pescoço, sentindo o perfume doce e suave que parecia se espalhar por todo o ambiente. O coração dela disparou. O corpo ficou tenso.
Mas ela não se afastou. Arthur, murmurou ela, quase sem voz. Ele se afastou apenas o suficiente para encará-la. Os olhos dela estavam marejados, mas havia algo mais ali. Uma mistura de desejo, medo e confusão. Eu não sei o que está acontecendo com a gente, começou Larissa com a voz trêmula. Meu pai ainda está no hospital. Você acabou de terminar um noivado e eu tô confusa. Tudo está de cabeça para baixo e... As palavras dela saíam rápidas, ansiosas, como se tentasse desesperadamente organizar os próprios pensamentos. Interrompeu Arthur, Larissa, segurando seu rosto com delicadeza. Eu não sei se isso está certo. Eu não sei... Larissa, ele repetiu olhando-a nos olhos. E eu só não sei o que fazer. Larissa. A voz dele saiu mais firme dessa vez. E então, sem esperar mais, ele inclinou-se e a beijou. Foi um beijo intenso, desesperado, como se Arthur estivesse segurando aquele desejo havia muito tempo. Ele sentiu Larissa tentar resistir por um instante, mas logo ela cedeu, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais Camila, não havia mais hospital, nem problemas ou dúvidas. Só havia eles dois, naquele momento, como se estivessem se encontrando pela primeira vez. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. Eu não devia ter feito isso, murmurou Larissa, colocando a mão na boca. Eu não me arrependo, disse Arthur, encarando-a como se soubesse que nada mais seria o mesmo dali em diante. Larissa se afastou de Arthur, os dedos ainda tocando os próprios lábios como se tentasse entender o que havia acabado de acontecer. O ar parecia pesado, e o silêncio que pairava no quarto só tornava tudo ainda mais intenso. Isso foi um erro, disse ela, recuando mais um passo. Eu não posso... Ah, por que não? Arthur avançou, a voz rouca, carregada de algo que ia além do desejo. Era como se ele estivesse lutando para não perdê-la. Por quê? Porque minha vida tá uma bagunça. Eu tô nessa casa que não é minha. E você... Ela fez uma pausa ofegante. Você acabou de terminar um noivado. Eu não quero ser parte desse desastre. Larissa, isso não é um desastre. A voz dele era firme, mas suave. Isso é real. Eu sinto isso. E você também sente. Não dá mais para fingir que não. Larissa fechou os olhos por um instante, tentando acalmar o coração que batia forte demais. Ela sabia que Arthur tinha razão, mas admitir isso significava mergulhar em algo que parecia fora de controle. E ela já tinha problemas demais. Eu só preciso de tempo, murmurou finalmente. Eu não vou forçar você a nada, disse Arthur, dando um passo para trás. Mas não vou fingir que não quero isso, que não quero você. Ele saiu do quarto, deixando-a sozinha com seus pensamentos e com a bagunça de emoções que agora parecia impossível de ignorar. À noite, Larissa se deitou na cama, mas o sono não vinha. Sua mente era um turbilhão. Lembranças daquele beijo, do toque dele em seu rosto, da forma como seu coração acelerou, como se tivesse saído do peito. Ela virou-se na cama incontáveis vezes, mas nada a acalmava. Do outro lado do corredor, Arthur também estava acordado. Ele se levantou, caminhou até a varanda e ficou observando o céu escuro. Estava inquieto, ansioso, como se a própria casa estivesse sufocando-o. Ele precisava fazer alguma coisa, precisava vê-la de novo. Pouco tempo depois, Larissa também desistiu de tentar dormir. Decidiu descer até a cozinha para buscar um chá, algo que acalmasse sua mente. Ao atravessar o corredor, viu uma luz suave vinda da sala. Curiosa, seguiu até lá. Arthur estava sentado no sofá, uma garrafa de uísque na mesa e um copo meio cheio na mão. Ele não parecia bêbado, mas havia um cansaço evidente em seu rosto, um misto de exaustão e pensamentos presos na mente. Não consegue dormir também? Perguntou Larissa suavemente. Arthur ergueu os olhos e sorriu de leve.
Acho que é isso que acontece quando você tem 1 milhão de coisas na cabeça. Posso sentar? Ele fez um gesto com a mão e Larissa se acomodou ao lado dele. Tá tudo bem? Perguntou ela. Eu só estou cansado de fazer o que esperam de mim. O que você quer? Perguntou Larissa baixinho. Ele virou-se para ela, seu olhar intenso e cheio de emoções contidas. Eu quero você. Larissa sentiu o coração disparar de novo. Arthur. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse dando tempo para que ela recuasse. Mas ela não recuou. Quando ele finalmente tocou seu rosto e deslizou o polegar por sua bochecha, Larissa fechou os olhos e se permitiu relaxar naquele toque. O beijo veio logo depois, suave no começo, mas logo se tornou mais intenso, mais desesperado. Era como se cada um deles estivesse tentando extravasar tudo o que vinha sendo contido há dias. As mãos dele desceram pelas costas dela, trazendo-a para mais perto. Larissa correspondeu, sentindo o corpo inteiro reagir ao calor do toque dele. Quando se separaram por um instante, Arthur apoiou a testa na dela, as respirações ofegantes se misturando. Eu não devia, murmurou Larissa, mas suas mãos ainda estavam nos ombros dele. Eu não consigo ficar longe de você, confessou Arthur. Ele segurou sua mão e se levantou, puxando-a suavemente. Sem saber exatamente o que estava fazendo, Larissa o seguiu. Eles subiram as escadas em silêncio, como se cada passo fosse uma escolha difícil, mas inevitável. No quarto de Arthur, a luz do abajur iluminava o ambiente com uma penumbra suave. Ele fechou a porta com cuidado e se virou para encará-la. Tem certeza? Perguntou ele com sinceridade. Larissa não respondeu com palavras. Em vez disso, aproximou-se e o beijou novamente com mais entrega. As mãos dele deslizaram por sua cintura, puxando-a para perto. Ele a deitou na cama com cuidado, como se temesse que ela fosse se quebrar. As mãos dele percorriam seu rosto, seus cabelos. Ele a tocava com uma delicadeza que fazia seu coração disparar ainda mais. Cada beijo que ele depositava na sua pele, na testa, no rosto, no pescoço, parecia derreter qualquer resistência que Larissa ainda tentava manter. Você é tão linda, murmurou ele com a voz rouca. Larissa fechou os olhos e permitiu que aquele momento a envolvesse. Pela primeira vez em muito tempo, ela não pensou em problemas, medos ou incertezas. Só existia Arthur. E o jeito como ele a fazia se sentir segura, protegida e ao mesmo tempo viva. Horas depois, Larissa acordou e percebeu que ainda estava nos braços dele. O peito de Arthur subia e descia lentamente, a respiração tranquila. O rosto dele parecia mais sereno do que de costume, como se dormir ao lado dela tivesse de alguma forma acalmado sua inquietação. Larissa ficou ali por um tempo, observando-o. Ela sabia que aquilo não era simples. A vida dela ainda estava cheia de complicações, e Arthur ainda carregava suas próprias dúvidas e problemas. Mas, pela primeira vez, ela sentiu que talvez, só talvez, eles pudessem encontrar um caminho juntos. Logo cedo de manhã, a tranquilidade da mansão Mendes foi abruptamente destruída por um som estridente vindo do andar de baixo. Arthur! Arthur! A voz de Camila ecoou pelos corredores. Arthur e Larissa ainda estavam deitados quando ouviram a porta do quarto ser escancarada. Eu sabia! Gritou Camila, os olhos arregalados de fúria. Antes que qualquer um dos dois pudesse reagir, Camila avançou pelo quarto e jogou uma pilha de papéis sobre a cama. Eram os convites do casamento, espalhados como folhas ao vento. Aqui estão os convites do casamento que nunca vai acontecer, ela esbravejou. Você me humilhou, Arthur, e tudo por causa dela? Larissa puxou o lençol para cobrir o corpo, o rosto em chamas de vergonha. Arthur se levantou rapidamente e ficou entre Camila e Larissa, como se quisesse protegê-la. Camila, já chega, disse ele, a voz firme. Eu não vou permitir que você trate a Larissa desse jeito.
Você me trocou por essa... Camila tentou avançar novamente, mas nesse momento Renato e Vitória apareceram na porta, atraídos pela confusão. O que está acontecendo aqui? A voz grave de Renato dominou o ambiente. Ele olhou de Larissa, ainda na cama, para Camila, com os convites espalhados pelo chão. Camila, você perdeu completamente o controle. Controle? Eu perdi o noivo, isso sim. Camila se virou para Renato, apontando o dedo para Arthur. Seu filho é um traidor e essa garota se aproveitou da situação para se enfiar na vida dele. Chega, Camila. Renato a segurou pelo braço com firmeza. Você precisa sair agora. Eu não vou sair enquanto ele não admitir que jogou fora nosso relacionamento por causa dessa garota. Eu admito. Arthur encarou Camila diretamente. Eu não te amo, Camila. Não amava antes e agora menos ainda. E você precisa aceitar isso. Camila empalideceu por um instante, mas logo voltou a inflar de raiva. Você vai se arrepender disso, Arthur. E você também, Larissa. Ela apontou um dedo acusador para Larissa, os olhos brilhando de fúria. Vocês acham que vão ser felizes juntos? Pois fiquem sabendo que isso não vai durar. Chega! Renato a puxou para fora do quarto e Camila saiu ainda gritando, suas palavras ecoando pelos corredores da mansão. Vitória se sentou na beira da cama ao lado de Larissa, que ainda estava visivelmente abalada. Querida, você tá bem? Perguntou Vitória com a voz suave. Eu sinto muito por tudo isso. Eu nunca quis causar problemas. Larissa abaixou a cabeça envergonhada. A culpa foi minha. Arthur se adiantou. Eu devia ter resolvido essa situação antes. Vitória olhou para os dois, seus olhos cheios de compreensão. Eu só quero que vocês dois sejam felizes, seja qual for o caminho que decidirem seguir. Larissa esboçou um sorriso tímido, mas logo em seguida o celular dela começou a vibrar. Ao atender, seu rosto mudou instantaneamente. Oi? Sim, sou eu. Como ele tá? Arthur observou atentamente, enquanto Larissa ouvia a pessoa do outro lado da linha. A expressão dela passou de tensão para surpresa e, por fim, para um alívio visível. Sério? Ele teve alta? Disse Larissa, cobrindo a boca com a mão. Quando desligou, seus olhos estavam marejados. Meu pai, ele teve alta. Ele vai voltar para casa. Isso é maravilhoso, disse Vitória, sorrindo calorosamente. Mas Arthur não conseguiu reagir da mesma forma. Embora estivesse feliz pela melhora de Miguel, sabia o que aquilo significava. Larissa logo iria embora. Larissa sorriu, mas logo desviou o olhar para sua mala, ainda aberta no canto do quarto. Acho que é melhor eu começar a arrumar minhas coisas, murmurou ela. Você não precisa sair correndo, disse Arthur rápido demais. Preciso, sim. Ela respirou fundo. Eu sou muito grata por tudo que vocês fizeram por mim e pelo meu pai. Mas essa não é minha casa. Eu preciso voltar para minha vida. Arthur ficou parado por um instante, sentindo o peito apertar. Ele queria dizer que ela estava errada, que aquela casa podia ser dela se ela quisesse, que ele queria que ela ficasse, porque ele precisava dela. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Larissa terminou de arrumar a mala em silêncio. Ela evitava olhar para Arthur, pois sabia que se o fizesse, poderia desmoronar de novo, e isso só deixaria tudo ainda mais difícil. Quando finalmente fechou a mala e a colocou junto à porta, Arthur ainda estava lá, parado como se não soubesse o que fazer. Eu vou te levar até sua casa, ofereceu ele a voz baixa. Não precisa, eu quero. Larissa assentiu devagar, sentindo que essa despedida não seria fácil. Horas depois, enquanto estavam no carro rumo ao pequeno apartamento onde Larissa morava, o silêncio era quase sufocante. Arthur queria falar, queria pedir que ela ficasse, queria explicar que estar com ela fazia com que tudo parecesse mais certo, mais vivo, mas ele não conseguia.
Ao chegar em frente ao prédio, Larissa desceu com a mala e se virou para Arthur. Obrigada por tudo. Quando Arthur parou o carro em frente ao prédio de Larissa, ele não conseguiu se controlar. A ideia de deixá-la ali, depois de tudo que tinham vivido nos últimos dias, era insuportável. Eu não quero que você vá, disse ele segurando delicadamente o braço dela quando ela se preparava para sair do carro. Larissa se virou surpresa. Arthur, eu quero te ver todos os dias. A voz dele saiu firme, intensa. Eu não sei mais como é a minha vida sem você por perto. Eu não quero descobrir. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Então, como se as palavras dele fossem a última peça que faltava, Larissa sorriu de leve. Então, sobe comigo. Arthur não precisou de outro convite. Os dois entraram no elevador, e assim que as portas se fecharam, ele a puxou para perto e a beijou, como se todo o tempo perdido precisasse ser recuperado ali, naquele instante. O beijo foi intenso, apaixonado, carregado de desejo e emoção. As mãos dele deslizaram por sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto os dedos de Larissa se entrelaçavam nos cabelos dele. O elevador parou no andar, mas nenhum dos dois parecia perceber. Eles tropeçaram para fora, ainda se beijando, rindo baixinho, enquanto Larissa tentava encontrar as chaves na bolsa. Suas mãos tremiam, fosse pela pressa ou pela eletricidade que parecia correr pelo seu corpo. E quando finalmente destrancou a porta, eles entraram no apartamento como se o mundo inteiro não existisse. O ambiente estava um pouco empoeirado, as cortinas fechadas, o ar carregado de ausência depois de tanto tempo vazio. Mas nada daquilo importou. Arthur a empurrou suavemente contra a porta, beijando-a novamente, mais intenso, mais profundo. Larissa se entregou, esquecendo todos os medos, as dúvidas e a confusão que a atormentava até aquele momento. As mãos dele deslizavam por suas costas, seus lábios exploravam cada centímetro de sua pele, e Larissa se sentia segura, viva e completa nos braços dele. Quando finalmente se deitaram, tudo o que existia era aquele momento. Um instante onde as feridas do passado, as inseguranças e os medos simplesmente não tinham mais espaço. Depois, ainda abraçados na penumbra do quarto, Arthur acariciou os cabelos de Larissa, a voz baixa e carregada de sinceridade. Eu não vou deixar você ir embora, nunca mais. Larissa ergueu os olhos para ele e viu que não havia hesitação, nem dúvida. Apenas a verdade que ela precisava ouvir. Eu não quero ir, sussurrou ela. O sol já estava alto quando Arthur finalmente se levantou. Ele precisava ir para o trabalho e Larissa precisava organizar o apartamento para a chegada do pai. Você volta hoje à noite? Perguntou Larissa, ainda enrolada nos lençóis. Se você me deixar. Ele sorriu, inclinando-se para beijá-la mais uma vez antes de sair. Horas depois, Larissa já havia limpado a casa, trocado os lençóis e preparado tudo para a chegada do pai. Ela estava nervosa, não apenas por rever Miguel depois de tanto tempo, mas também porque, de alguma forma, sabia que ele perceberia que algo havia mudado. Quando ouviu uma batida na porta, seu coração disparou. Ela abriu e encontrou seu pai na entrada, apoiado na bengala e com um sorriso cansado no rosto. Minha menina, disse Miguel, emocionado ao vê-la. Pai! Larissa o abraçou com força, sentindo as lágrimas escorrerem. O motorista de Arthur entrou logo depois, ajudando Miguel a se acomodar no sofá. Assim que Larissa fechou a porta, Arthur apareceu na entrada, aparentemente sem jeito. Senhor Costa, começou ele, um pouco nervoso. Miguel o observou por um instante, franzindo a testa, e então olhou para Larissa, que estava corada e inquieta. Acho que tem alguma coisa que vocês não estão me contando, disse Miguel, arqueando uma sobrancelha. Arthur limpou a garganta e respirou fundo. Eu preciso te dizer uma coisa, disse ele, assumindo uma postura mais firme. Eu estou apaixonado pela sua filha.
Houve um instante de silêncio absoluto. Larissa prendeu a respiração, esperando a reação do pai. Então, para sua surpresa, Miguel soltou uma risada baixa e rouca. "Eu sabia!" exclamou ele, batendo levemente na própria perna. "Eu sempre desconfiei que esse negócio de levar flores para o hospital era mais do que caridade." Larissa riu, aliviada, enquanto Arthur, mais relaxado, também sorriu. "Eu só queria que você soubesse que eu a amo e que quero fazer parte da vida dela. Então trate de fazer isso direito, rapaz." Miguel apontou para ele com a bengala, mas com um sorriso no rosto. "Ou eu mesmo dou um jeito em você." A sala se encheu de risos e Larissa sentiu o coração aquecer de uma forma que há muito tempo não acontecia. Naquele momento, ela percebeu que, apesar de todas as dificuldades, talvez estivesse finalmente começando a encontrar seu lugar. E que esse lugar era ao lado de Arthur. Os dias que se seguiram foram como um sopro de ar fresco na vida de Larissa. O apartamento já estava limpo, seu pai estava se recuperando bem e pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que podia respirar com leveza. Arthur esteve presente em cada momento. Ele aparecia após o trabalho, trazendo comida para o jantar e ajudando Larissa nas pequenas tarefas para ajudar seu pai em casa. Às vezes, ele ficava apenas para conversar com Miguel, que entre piadas e histórias do passado, já havia começado a tratá-lo como parte da família. Com o tempo, os encontros casuais viraram rotina, e aquela rotina se transformou em algo ainda maior. Numa noite tranquila, enquanto Arthur e Larissa caminhavam de mãos dadas pelo parque, ele parou de repente, virando-a para si. "Eu sei que tudo aconteceu rápido, mas estar com você me fez perceber o que realmente importa." Larissa sorriu, encostando a cabeça no peito dele. "Eu também me sinto assim." Então, Arthur tirou algo do bolso. Uma pequena caixinha de veludo azul. Larissa prendeu a respiração. "Eu não quero apressar nada," ele disse, abrindo a caixinha e revelando um anel delicado com uma pedra brilhante no centro. "Mas quero que você saiba que quando estiver pronta, esse anel é seu, porque eu não consigo mais imaginar minha vida sem você." As lágrimas brotaram nos olhos de Larissa. Ela não conseguiu falar nada, apenas o abraçou com força, enterrando o rosto no peito dele. "Eu não vou te soltar," murmurou Arthur. "Nunca mais." Meses depois, a vida de Larissa finalmente parecia ter encontrado o equilíbrio que ela tanto buscava. Seu pai já estava bem, retomando aos poucos sua rotina de volta ao trabalho no restaurante. Larissa havia voltado a trabalhar como ilustradora e até conseguir alguns novos clientes. E Arthur, bem, ele estava lá, sempre ao lado dela, como a peça que faltava para que sua vida fizesse sentido. Uma noite, enquanto Larissa preparava o jantar, seu telefone vibrou na bancada. Era uma mensagem de Bianca, sua melhor amiga. "Você viu isso?" Curiosa, Larissa abriu o link que Bianca havia enviado. Era uma foto de Camila, posando em um iate luxuoso ao lado de um empresário famoso. Um milionário conhecido por sua vida extravagante e suas festas exageradas. "A vida segue, né?" dizia a legenda. Larissa riu sozinha e balançou a cabeça. "O que foi?" perguntou Arthur, se aproximando e colocando os braços ao redor da cintura dela. "Parece que Camila não perdeu tempo." Ela respondeu, mostrando a foto para ele. Arthur analisou a imagem por um segundo e então riu baixinho. "Honestamente, acho que ela encontrou alguém mais parecido com ela." "Concordo. Melhor assim, porque eu já encontrei quem eu realmente quero." Ele a virou para si e a beijou, doce e apaixonadamente. Larissa sorriu contra os lábios dele, sentindo aquele calor familiar que sempre invadia seu peito quando ele estava por perto. "Eu também já encontrei." Algum tempo depois, Larissa e Arthur se casaram em uma cerimônia íntima, cercados apenas pelas pessoas que realmente importavam.
nada de lustres de cristal ou fogos de artifício. Foi um casamento simples, mas cheio de amor, com risos sinceros, olhares cúmplices e promessas feitas com o coração. Durante a festa, Miguel levantou-se para fazer um brinde. Eu sempre soube que minha filha encontraria alguém especial. Antes só não imaginei que esse alguém fosse um cara com uma rede de restaurantes e um carro tão caro. Ele riu, fazendo todos caírem na gargalhada. Arthur, com uma taça na mão, olhou para Larissa ao seu lado e sorriu. Se tem uma coisa que aprendi, é que dinheiro não compra o que realmente importa. Ele pousou a taça, envolveu Larissa pela cintura e a beijou diante de todos. Naquele instante, Larissa soube que havia encontrado seu lar. Não um lugar, mas uma pessoa. E que não importa o que o futuro trouxesse, juntos, eles sempre encontrariam um jeito de fazer tudo dar certo. E foi assim que a garota que só queria proteger seu pai encontrou um amor que a protegeu de volta. E o homem que achava que tinha tudo descobriu que, na verdade, só estava completo com ela ao seu lado. E eles foram felizes. Não porque tudo foi perfeito, mas porque souberam lutar para que desse certo. O que você achou da história de Larissa e Arthur? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossas histórias em primeira mão e veja também essa história emocionante que aparece na tela.